Você sabe o que é ortotanásia? Ortotanásia se refere à morte em seu processo natural. Diante dessa temática, algumas perguntas são fundamentais. Qual o limite da interferência do médico nos pacientes com doenças terminais? Há o direito à morte digna? O que representa a morte digna? Ortotanásia se reflete nas mais diversas áreas, tais como a ética, a bioética, a medicina, as ciências humanas e a área do direito. Você já ouviu falar da medicina paliativa? O ser humano não é imortal e muitas vezes ele tem medo do prolongamento do sofrimento da vida. O cuidado entre os seres humanos é algo fundamental em toda cultura e sociedade. Uma das formas desse cuidado é a medicina paliativa, que ajuda a amenizar o sofrimento humano, não acelera nem adia a morte, mas a aceita em sua forma natural. Essa reflexão está dentro da bioética, que, à luz de valores e princípios morais, estuda sistematicamente a conduta humana no âmbito das ciências da vida e da saúde. Quais são os princípios fundamentais da bioética? A bioética preza por alguns princípios fundamentais, entre os quais o respeito à pessoa humana, a autonomia do sujeito, a justiça, a qualidade da vida e a sacralidade da vida humana. Por meio de metodologias éticas multidisciplinares e do diálogo com as mais diferenciadas áreas do saber, a bioética, a medicina, as ciências humanas e o direito podem ajudar-nos a entender melhor a dimensão da dignidade e do cuidado da vida humana. Todos temos o direito de morrer com dignidade. Mas o que representa uma morte digna? A ortotanásia respeita os limites da vida humana, bem como possibilita às pessoas a aceitação da morte como algo inevitável. Nesse sentido, a ortotanásia representa o direito à morte digna, isto é, a boa morte. Esse respeito para com todos os seres humanos é algo fundamental, uma vez que toca a dimensão do cuidado que reverencia na vida de cada ser humano os seus princípios éticos, morais e religiosos. E qual é a importância da área do direito nessa reflexão toda? Na perspectiva legislativa do Conselho Federal de Medicina, a Resolução 1805/2006 regulamentou a ortotanásia e vetou a distanásia ou obstinação terapêutica para adiar a morte iminente. Essa resolução possibilita que o médico limite ou suspenda procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do doente em fase terminal. A Resolução 1995/2012 do Conselho Federal de Medicina trata das diretivas antecipadas da vontade. Ambas resoluções se complementam e têm como objetivo regulamentar eticamente a ortotanásia, bem como garantir o direito da inviolabilidade da autonomia e da dignidade da pessoa humana. Na perspectiva do direito brasileiro, a ortotanásia é lícita, porém não é regulamentada. Assim, ela é permitida e praticada. Entretanto, não há uma legislação clara nesse sentido. Acreditamos, na linha de alguns autores, como Otávio Morato de Andrade, que embora a ortotanásia seja socialmente aceita e esteja respaldada pela comunidade médica, seria necessário a sua expressa previsão em lei como fato lícito. Isso ajudaria a eliminar as controvérsias e a evitar polêmicas e suspeitas sem fundamento sobre condutas médicas.
Você sabe qual a posição da Igreja Católica com relação à ortotanásia? Ora, a Igreja ela traz uma posição favorável. Inclusive, o nosso Santo Padre, o Papa João Paulo II, em um documento sobre a eutanásia da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, esclarece que o uso de meios terapêuticos que não traz resultados eficientes de acordo com o esperado pode ser interrompido. De qualquer forma, é sempre importante levar em conta a decisão do doente e da família, e também não deixar de lado o parecer de médicos competentes. Ninguém pode ser obrigado a uma técnica que não esteja isenta de perigos ou que seja muito custoso. Recusar tais meios não pode, de maneira alguma, ser entendido como um suicídio. Aliás, a aceitação da condição humana é um processo natural. Se a morte ela é inevitável, ela é iminente, então é permitido que se tome uma decisão consciente de renunciar a tratamentos que apenas prolongaria a vida de forma precária e penosa. Agora, precisamos deixar claro que os cuidados normais eles não podem ser interrompidos. O uso de cuidados paliativos deve sim continuar. Uma coisa importante para os médicos: eles não têm motivo para se angustiar, pensando que não prestou assistência no caso da ortotanásia. Outro documento do nosso Papa João Paulo II, a carta encíclica Evangelii Vitae, traz uma posição muito semelhante ao documento anterior. Traz nele uma diferença, dizendo que renunciar a um excesso terapêutico não é a mesma coisa da eutanásia. Renunciar a um excesso terapêutico é impedir que haja intervenções médicas que sejam inadequadas à situação real dos pacientes, pois não chega ao resultado que seria esperado, que seria até danoso. São João Paulo II não ficou apenas nos documentos, mas nos deixou o seu testemunho como herança. Aliás, no fim da sua vida, em sua doença, em 2005, já debilitado, expressou seu desejo de morrer no seu quarto, fora da UTI. E essa posição foi acolhida. Isso não significa um abandono do doente. Aliás, não lhe faltou a higiene, a alimentação e o carinho necessário para esse momento tão delicado da vida de uma pessoa.